Boa noite, galera. Nós estamos no ar com mais um podcast Tâmica On. É isso aí, galera. Estou aqui com uma convidada incrível, mas antes de falar da nossa convidada, porque a gente tem um bate-papo bem legal, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Pois é, vou começar falando da 123 Gravando, que é esse espaço aqui que a gente grava o nosso podcast. Gente, esse estúdio aqui, ele é muito amplo e ele comporta aqui várias salas, um ambiente bem bacana. Aí você que quer fazer seu podcast, ter o seu espaço, você que quer gravar seu audiovisual, fazer gravação de música, clipe, aqui é o lugar certo. Então, 123 Gravando, gente. Entre em contato aí com a gente para vocês saberem as informações aqui sobre o espaço, tá bom? Também quero aproveitar e falar da Daório Foods. Pois é, você que é da região São Paulo aí, quer fazer encomenda de salgados para festas, casamentos, eventos, também para revender em lanchonetes, Daório Foods, tá bom, gente? A gente também vai deixar aí na descrição para vocês entrarem em contato e saber como é que faz aí para fazer as encomendas de vocês. E vamos pro que interessa, porque hoje a gente está com uma convidada e hoje a gente vai falar de locução, de comunicação e muito mais, porque hoje a gente está com a Bruna de Faria. Oi, Tami, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Também, graças a Deus. Bruna, antes a gente começar, eu já vou começar diferente, porque normalmente a gente sempre começa assim perguntando, ai, da onde surgiu, como começou? Não. Eu já vou fazer uma pergunta que eu preciso entender. Comunicação, ela é um dom ou se desenvolve com aprendizado? Cara, no meu caso, eu acredito que foi um aprendizado, porque quando eu era criança, minha fala não era desenvolta. Eu demorei muito para desenvolver a fala. Sim. Mas também quando, partindo desse princípio, eu comecei a falar, eu não parei mais. Só que aí eu não ia para essa área da comunicação. A comunicação, ela surgiu em um outro momento da minha vida. Meu sonho de criança era ser cantora. Caramba, você tinha vontade de ser cantora? Tinha vontade de ser cantora. E eu sempre falava pros pais, eu quero cantar. Mas ninguém levava isso a sério, né? Eu fiz essa pergunta para você porque hoje em dia a comunicação, ela praticamente, ela abrange tudo na nossa vida. Hoje em dia, se você não tiver uma boa comunicação, se você não conseguir comunicar com as pessoas, ou até mesmo dentro da área que você está trabalhando, você acaba ficando um pouco para trás. E existe muitas pessoas, existe aquele mito, eu não tenho um dom para isso, eu não tenho um talento, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo desenvolver. E então, por isso que eu quis fazer essa pergunta para você, se foi algo que você desenvolveu ou se você sempre teve essa facilidade de se comunicar. Facilidade zero, porque eu era muito tímida, eu era muito retraída, então minha comunicação ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né, com os desafios que apareciam na minha jornada. Não foi nada programado, não, confesso para você que meu sonho era ser cantora. Realizei de uma certa maneira, não como eu gostaria, sim, mas a comunicação, por outro lado, me abriu outras portas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, porque ela já tirou nossa dúvida, gente. Tem como, sim, aprender, né, desenvolver técnica, a voz, né, como uma ferramenta de trabalho. Só que hoje você usa a sua voz de uma forma diferente, que é locução. Normalmente, quando a gente fala de locutor, a gente já vem aquela coisa de rodeio, de festas, né? Só que você trabalha numa área totalmente diferente, que está relacionada ao marketing e vendas. Como foi que você, de repente, você virou locutora dentro desse segmento? Como você descobriu que existia locutores dentro desse segmento? Bom, em 2012... eu acredito que eu estava com 19 anos. Eu fui parar numa empresa chamada Caidu, que é uma empresa de confecção, de feminino, masculino, infantil e etc. E eu era atendente, eu fui contratada para ser atendente de uma loja que ia inaugurar. Só que eu só ia lá, fazia parte operacional, atendimento dos clientes, e a locutora que estava lá, ela percebeu em mim uma aptidão, que eu tinha uma facilidade de falar com as pessoas, que eu era muito cara de pau, muito desenrolada. E aí teve um dia que ela estava na loja fazendo locução, enfim. Ela veio conversar comigo. O nome dela é Ela, inclusive. Aproveitando, um beijo pra você, se você estiver assistindo. E aí ela falou pra mim, posso conversar com você? Eu falei, pode. Tá bom. Ô, Bruna, eu percebi que você é bem desenrolada, você consegue conversar com os clientes, eu vi que você consegue vender o cartão da loja com uma facilidade que tem muitos aqui que não conseguem. Você já pensou na possibilidade de virar locutora de loja? Eu, locutora de loja? Como é que diabos é isso? Nem passava na sua cabeça. Jamais. Até porque eu não tinha a maturidade que eu venho adquirindo com o passar dos tempos. Eu era muito nova, então meu negócio era só fazer rolê, só curtir a vida. Eu não queria ter uma profissão. Sim. Eu nem imaginava que eu fosse me tornar locutora.
E aí ela veio me fazer essa proposta, ela falou que a loja que eu ia trabalhar ia ser inaugurada se eu não queria fazer um teste para ser locutora. Que aí eu poderia ficar fixa nessa loja. Eu falei, não, Sim, você tá de sim. brincadeira comigo. Eu falei, não, quero isso pra mim não. Não, quer sim. Ó, tá aqui o script do cartão Caedu. Você vai anunciar. Script é um roteiro, é um mini texto que um ela roteiro monta já lá. pronto, né? Isso. Aí eu fui anunciar. Um desastre. Parecia realmente uma locutora de rodeio. Porque não tinha insight, não tinha time. Era tudo muito rápido. Não tinha eloquência com as palavras, né? Sim. E aí eu falei, meu, isso aqui não vai dar certo, não. Aí no outro dia, meu gerente apareceu lá para falar com os funcionários. Aí ela falou sobre mim. Aí ele falou assim para ela, falou, ó, seguinte, você vai desenvolver a Bruna, só que tem uma outra locutora para ser desenvolvida, e aí eu vou escolher entre as duas quem que vai assumir a loja. E aí, passado um período, eu não estava desenvolvendo isso que eles haviam prometido para mim, que eu ia ficar um tempo com a locutora para aprender tudo que ela sabia, técnicas, enfim, como é que funcionava um locutor dentro de loja. E lá na Caedu a gente fazia o que a gente chamava de ponto de partida, que era uma reunião operacional para falar sobre os indicadores de vendas. E eu estava no horário da manhã, inclusive. Aí a gerente pegou e perguntou se alguém tinha alguma coisa para falar. Aí a cara de pau aqui, né, que não tinha o que fazer da vida, levanta a mão e falei, eu tenho alguma coisa para falar. Pode falar, Bruna. Falei, ó, não tô satisfeita na minha área, não quero trabalhar como atendente, porque eu achei que era só para atender cliente, só que eu tenho que abastecer, eu tenho que montar vitrine, arrumar manequim, isso aqui não é para mim. Ou vocês me desligam, ou vocês me dêem uma oportunidade para me desenvolver como locutora. Eu nem sei o que passou na minha cabeça aquela hora. Por que eu falei aquilo? Aí ela falou, é isso mesmo que você quer, Bruna? Você tem certeza? Falei, tenho. Tá bom, a locutora faltou, você vai ficar no lugar dela hoje. Nossa. Meu, pra que eu fui falar isso? Um desastre. Eu só sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sabia nem como que fazia uma oferta relâmpago, que é onde a gente vai chegar mais pra frente. Sim. E aí, beleza. Um fiasco, aqueles feedbacks negativos que você já imagina. E aí, no outro dia, a locutora reapareceu. Aí ela veio trocar uma ideia comigo. Ela falou, Bruna, fiquei sabendo que você não foi bem, mas a culpa não é sua, realmente você não estava sendo desenvolvida. Mas vamos conversar sério agora, porque eu gosto de você. É isso mesmo que você quer? Aí eu falei pra ela, já que me colocaram à prova, vamos até o final. É isso que eu quero. E aí eu fiquei 6 meses treinando com ela, porque a obra da loja... Aprendendo, desenvolvendo. Embargou, e aí eu fiquei com ela 4 meses, depois eu assumi uma loja por 15 dias, cobertura de férias, depois fiquei mais um mês em outra, e aí realmente eu assumi a loja que eu iria, que é a loja de Sacomã. E a outra locutora que estava disputando comigo foi para uma outra loja. E aí eu assumi a loja, fiz algumas inaugurações e eu fiquei na empresa durante 3 anos. Você ficou 3 anos dentro dessa empresa. 3 anos na companhia. Quando você viu isso como algo que você poderia desenvolver e aprender de trabalhar como na locução dentro da empresa, você imaginava que você ia prosseguir fazendo isso? Não, eu achei que ia ser só mais uma profissão que eu iria aprender, mas que eu não fosse levar a sério. Só que foi algo que realmente eu gostei e que eu gosto de fazer. Porque é uma coisa que me transmite muita paz, eu tenho muito amor no que eu faço. Quando que você percebeu que você poderia transformar isso em um empreendimento? Porque hoje em dia você trabalha como autônomo. Você não trabalha para uma empresa, você trabalha para várias empresas, então hoje você é dona do seu próprio negócio. Sim. Quando que você olhou e falou assim, cara, eu posso ser uma locutora, mas de forma autônoma? Bom, eu saí da Caedu, entrei em 2012, saí em 2014, e aí em 2014 eu fui tentar a vida como autônomo, porque quando você está numa empresa você tem um suporte, você tem um aparato. Quando você está fora, aí que você começa a ver as dificuldades, porque você não tem apoio dos seus colegas, dos seus profissionais, dos profissionais que estão na área, você não sabe como fazer, como chegar no cliente, você não sabe de nada. E aí quem me deu apoio, incentivo para eu começar como autônomo foi um locutor chamado Nivaldo Moretti. Eu estava no centro de São Bernardo, ele fazia ótica em Indaiá, e aí eu vi ele fazendo locução, aquilo me chamou muita atenção. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, mas como que eu vou atrás de cliente? Quanto que você cobra? Ah, mas tem que ter caixa de som, tem que ter microfone. Ele foi me explicando. E aí, partindo desse princípio, eu comecei a entender como funcionava esse meio e eu fui indo atrás dos meus próprios clientes. Então, hoje eu posso demitir o cliente. Ele não precisa me demitir, eu posso mandar ele embora. Hoje você demite, hoje você escolhe com quem você quer trabalhar e até mesmo o nicho de empresas que você quer trabalhar. Você tem algum nicho específico ou não?
Olha, isso é muito variado, viu? Depende muito da demanda, das datas sazonais. É preferência do cliente. Tem hora que eu tô atendendo galeria, que tem loja de confecção feminina, masculina e infantil. Tem hora que eu tô fazendo locução numa academia. Tem hora que eu tô fazendo locução numa barbearia. Então, é muito amplo esse mercado. Sim, e existem muitas técnicas, né? Hoje em dia, um poder de persuasão, ele faz a diferença, principalmente se for falar de venda, de marketing, principalmente, acho que em tudo, né? Em tudo. Você saber falar, você saber se posicionar, você vai longe, né? Aonde você tiver voz também. Mas, existem técnicas. Como que você conseguiu desenvolver técnicas? Porque hoje, para você ser dona do seu próprio negócio, por mais que vai, que legal, sou dona do meu negócio, hoje eu trabalho por conta, mas a responsabilidade é maior porque você precisa dar resultado. Você precisa chegar lá, fazer uma locução que realmente aquele lojista, ele receba um retorno. E ele fala, poxa, tá compensando. Como que você desenvolveu isso? Como que funciona isso? Eu acho que isso vai muito da escola da vida, né? Então, foi a vida que foi me preparando, eu fui entendendo o mercado que eu estava me inserindo, os clientes que eu atendi e a confiança que cada um tinha em mim. E não era muito só pelo meu trabalho, mas pela postura que eu tinha perante ao cliente. Então, eu fui entendendo o seguinte, toda vez que eu vou abordar um cliente, que eu tenho que prospectar. Porque hoje em dia é o cliente que me procura, não sou eu que procuro ele. Sim. Ou é a indicação, ô Bruna, eu preciso de você tal dia, você consegue me atender? Graças a Deus eu cheguei nesse ponto. Mas lá atrás, uns anos atrás, quando eu tinha que prospectar cliente, eu batia de porta em porta com cartão de visita. Eu sou fulana de tal, eu sou locutora, etc, etc. Se você precisar de mim, eu posso fazer um trabalho de marketing na sua loja e tal. Aí eu entregava meu cartão. Aí no outro dia, eles entravam em contato e aí sim eu ia vender a minha imagem. Falar, eu posso te prometer um trabalho a médio, curto prazo, qual que é o seu objetivo? E a gente focava no objetivo da pessoa. O ano passado, de fevereiro até meados de novembro, eu atendi uma rede de 5 lojas FIFO, que seriam produtos próximos do vencimento. Então, nosso foco era venda rápida de produto e zerar estoque. Sim, sim. Porque os produtos eles têm um custo-benefício excepcional. Então, eu chegava na loja, Bruno, eu quero que você anuncie isso. Então, a gente focava justamente nesses produtos. E aí, é de cada cliente, entendeu? Sim, sim. Depende muito da rotatividade, do que vai acontecer, entendeu? Qual é a maior dificuldade nesse meio? Porque é uma coisa que é bacana, quando você consegue se inserir, que você consegue criar ali uma rede, né, de pessoas que já conhecem, então é muito mais fácil, porque é por indicação e também tem aquela questão da procura. Só que até isso acontecer, tem um processo. Qual é a maior dificuldade de você conseguir os primeiros clientes? Qual foi o que você, assim, as primeiras barreiras que você teve? Primeiro, me consolidar no mercado, que eu precisava me desvincular da Caidu, que eu até então era locutora da Caidu. Ficou vinculado o nome, né? Eu era só a Bruna, locutora da Caidu. Como é que eu vou ser a Bruna de Faria? Ou agora que eu virei recentemente Bruna Bomber, que aí é uma longa história desse nome. Não, vou chegar aí. Mas no começo foi isso. Como eu vou provar para as pessoas que eu sou boa o suficiente? E aí eu comecei a buscar conhecimento. Porque eu acho que o conhecimento não ocupa tempo e nem espaço. Sim. Em 2016, abriu a chavinha, eu fui procurar meu primeiro curso do Senac, que foi prática de locução em rádio. Não porque meu foco era me inserir em rádio, é porque eu queria melhorar a minha comunicação, a minha dicção, a minha oratória, para ter uma comunicação muito mais abrangente, uma comunicação mais fácil das pessoas me entenderem. Porque lá em 2012 eu era extremamente formal no microfone. Eu falava palavras muito difíceis e meu público era um C e D. Eu estava falando com o público A e B, imagina. Eu não tinha uma locução e uma comunicação informal de fácil acesso, que hoje dá lugar de fala a muitas pessoas. Era mais difícil de ser compreendida. Então, em 2016, eu busquei esse caminho. E aí eu não parei mais, aí fui buscando outros cursos. Isso é a diferença da comunicação é isso, né? Tem pessoas que acham que uma boa comunicação é falar difícil em lugares onde ninguém te entende. Uma boa comunicação é você falar aonde em qualquer lugar você vai ser entendido. Então existe muita diferença. Existe aquela pessoa que quer falar difícil, só que dependendo do lugar que ela está, ninguém vai entender.
Sim. Então, não vai existir a comunicação. E eu acredito que dentro da área de venda, né, querendo ou não só venda, é um marketing também. Isso é muito importante, porque quem tem que te entender é o cliente final. Imagem pessoal. Isso em 2012, quando eu passei pelo meu processo de transição, de identificação de gênero, isso foi uma quebra de tabu muito grande pro meu gerente na época. Foi uma barreira também. Foi uma barreira. Porque aí eu cortei meu cabelo, só que eu não tava com o cabelo tão curto, cabelo longo, e eu fiz um undercut. Aí ele olhou pra minha cara, o que é isso, Bruna? Eu falei, meu cabelo tá raspado. Não, você não vai trabalhar. Eu falei, mas peraí, a gente não vende moda? Feminina, masculina e infantil? O que isso daqui tá interferindo no meu trabalho? Sim. Aí depois que ele foi entendendo que não interferia em absolutamente nada e que a gente conseguia alcançar as métricas, os resultados. Por quê? O que ele queria? Venda. Sim. Faturamento. E lá na Caedu eu tinha que utilizar várias técnicas de vendas. Então imagina, eu estar numa loja, eu tenho que pensar em que oferta que eu vou fazer, em quanto tempo eu vou fazer essa oferta, eu tenho que selecionar o produto, que às vezes é um produto que já passou dos 90 dias que eu preciso zerar, que baixou o preço e tá encalhado lá. E aí eu tenho que fazer um suspense. E na época tinha um tubo de oferta gigante, a gente tocava uma vinheta, fazia muvuca. Caramba. E as peças caíam do estoque para esse tubo. Então imagina aquele away. Imagina você no Carrefour e o pessoal fazendo aquela oferta daquele televisor que você sabe que não tá na promoção, entre aspas. Sim, sim. E aí a pessoa, tipo, pelo que você falou, que você tá, querendo ou não, você tá lubrigiando de certa sim, forma. Sim, sim. Você tá mexendo com o sonho de consumo dela, com o desejo. É que nem no meu caso. A pessoa vai lá para comprar roupa, mas você ela não vai lá entender a necessidade do cliente e fazer com que ele acredite que ele tá comprando porque ele precisa, porque ele quer. Porque é o melhor produto. Aí imagina, eu num atacarejo, numa queima de estoque de inverno, eu vender mais de 400 jaquetas a R$20 na época, isso há 13 anos atrás. Uma loucura. E era oferta a cada, 5 minutos. Então já tava tudo encaixotado. Eu saía de lá sem voz, porque eu não tinha conhecimento de como cuidar da minha voz naquela época. Aí, às vezes, você é aquela coisa, pecava pelo exagero. Falava, e no final não falava nada. Assim, a gente até tinha um consultor na época, sim, que dava um apoio. E os locutores que nos desenvolveram, mas isso não era o suficiente. A gente precisava de mais. A gente precisava, naquela época, de um fono, trabalhar numa carga horária menor, porque a gente não era registrado como locutor ali. A gente era registrado como líder de comunicação. Dentro desse segmento, muitos locutores dentro desse segmento de lojista, né, aqui na região de São Paulo, eles ficam muito conhecidos, porque ficam expostos, né? Então, assim, e dependendo ali da personalidade, do estilo, da aparência que a pessoa tem, às vezes a pessoa é carismática, você começa a alcançar até mesmo um público, né? Você alcançou um público com a sua imagem, o seu jeito, por você estar em diversas lojas, em diversos lugares? Impressionante você me perguntar isso, porque meu crescimento nas redes sociais nos últimos anos, assim, veio de uma forma que nem eu imaginava. E eu postava muitos vídeos sem edição, sabe? Falando sobre a minha vida, ou falando sobre algo motivacional, ou sobre, eu estou ali tentando perder peso, e você fica naquilo, uma hora você perdeu bastante, e aí você ganhou de novo. Mais o seu cotidiano, né? Sim, eu sempre postei mais sobre o meu cotidiano, e eu percebi que meu público gostava muito disso. Agora que eu tô partindo mais por uma linha de menos exposição e mais visibilidade sobre o meu trabalho, sobre a minha marca. As pessoas sabem o quanto meu trabalho faz a diferença nos lugares onde eu passo. Sim, que graças a Deus tá bem consolidado. Mas eu quero que isso aconteça de uma forma cada vez melhor, entendeu? Então eu entendi que a gente tem que se expor menos, falar pouco sobre a nossa vida, porque as pessoas, infelizmente, elas têm muita inveja. Elas podem falar que não. Tem. Ainda mais quando você começa a alcançar um pouquinho de visibilidade, isso acontece muito, né? Existe aqueles que são fãs, existe os haters e existe os observadores que só vão te observar e não vão dar uma curtida. Quando você começou a ficar mais assídua na questão de rede social, Instagram, você começou a ter mais exposição. E as pessoas falam, as pessoas criticam, as pessoas querem dar palpite. Como que você lida com isso? Questão de crítica, os haters, né? Aqueles que falam que não sabem.
Meu, assim, eu lido da melhor forma, porque eu tenho tanta quebra de tabu, eu tenho tanta coisa pra me preocupar, porque hoje eu penso muito mais no que eu faço da melhor forma possível e quebrar preconceitos de pessoas que não têm o que falar. Então, eu me preocupo mais com essas questões. Hoje eu não preciso da aprovação de ninguém. Se eu tiver a aprovação de uma ou duas pessoas, ou da minha família, pra mim já tá ótimo, porque eu me considero, como é que eu posso falar pra você? Eu me considero uma menina que era só uma jovem promessa, que hoje se tornou realidade. Sim. Então eu acredito que eu posso saltar e posso dar mais saltos, sabe? Essa questão do preconceito, as pessoas, elas dividem muito, né? Dividem muito as classes e dentro de um trabalho, dependendo do segmento, é uma coisa que não vai influenciar naquilo que você vai fazer. Mas ainda assim existe, né? Existe, até você falar, porque eu tenho tatuagem, a questão da sua escolha, né? Sua questão da sua escolha pessoal, da sua sexualidade. Então as pessoas têm muito isso, né? De achar que aquilo vai impedir ela de fazer um bom trabalho, de executar um bom trabalho. Então, qual o momento que você entendeu que eu preciso ser mais forte, eu preciso lutar mais? Porque, querendo ou não, pessoas diferentes, elas têm que lutar mais, elas têm que correr mais atrás, elas têm que dar sempre um passo a mais que talvez demais pessoas. E a gente vê isso, né? Pessoas de cor sofrem isso, às vezes a pessoa, dependendo da classe social, isso é fato, né? Como que você conseguiu alcançar essa força e não, assim, não, independente dos preconceitos, eu sei onde eu quero chegar? É assim, eu sempre tive uma referência muito grande na minha vida, que foi meu pai. Perdi meu pai muito cedo. E eu tinha 14 anos. Então, assim, sempre fui muito grudada ao meu pai. Embora ele era um cara que não esboçava muito afeto, pela criação dele e tudo mais, mas por eu ter vindo de uma família que essa família me acolheu, eu sou adotada. Sim. Então eu já busquei todas essas referências. Eu falei, se meu pai estivesse aqui, eu tenho certeza que ele teria orgulho de mim. Porque eu posso te afirmar com toda certeza. Eu acho que nem meus familiares acreditavam que eu ia chegar onde eu cheguei. Que pode parecer que não é nada, mas pra mim é tudo. Eu não tenho dinheiro, eu não sou uma pessoa 100% estável financeiramente. Eu acho que ninguém é. A gente tá sempre nessa busca desse processo evolutivo. Sim. Mas eu acho que todos os dias o que eu coloco na minha cabeça é: se meu pai estivesse aqui, o que ele iria achar de mim? Não é essa postura que ele quer que eu tenha. Ele quer que eu corra atrás. Então eu sempre fui uma pessoa muito guerreira. Eu sempre encontrei muitos obstáculos na minha vida e eu sempre dei um jeito para tudo. Sim. É claro que a gente sempre tem alguns incentivos, a gente tem uns puxões de orelha, normal, principalmente família. Família sempre quer nosso bem e os nossos amigos. Só que eu escolhi hoje andar com um águia. Porque se eu andar com um porco, eu vou comer o farelo dele. Exatamente. E não é isso que eu quero. Eu quero só andar com pessoas que tenham que crescer na minha vida. Então, meu pai é essa figura que eu me espelho muito. Até me emociono de falar dele, porque, pra mim, ele foi o cara. Não tem outro igual. Nunca vai ter. Nunca, nunca. Que bacana. Isso é muito legal, né? Você falou que quando você era muito mais novinha, você era muito tímida. Você era tímida, você não tinha essa comunicação. Não. Hoje, você fazendo o que você tá fazendo aqui com a gente no podcast, eu vejo seus vídeos, sei lá, falando no meio do povão lá. Eu falo, caraca, muita gente não conseguiria fazer isso. Quando você começou a fazer isso, que você foi para esse meio, como que a sua família reagiu? Na verdade, minha mãe ela não é muito de falar as coisas não, mas é o jeito dela. Mas eu sei que ela fica feliz, sabe? Pela Sim. criação que ela me deu e tal. E minhas irmãs sempre me deram o maior apoio, a maioria delas, né? Então minha família não é muito de falar, mas eu sei que eles reconhecem as coisas que eu faço, os marcos que eu deixo, porque eles gostariam de ter a coragem que eu tô tendo aqui de vir do seu podcast falar. Porque eu sei que eles não teriam. E eu consigo dar lugar de fala para várias pessoas que às vezes elas têm vontade de falar várias coisas, elas não conseguem. Sim. Porque eu vim de uma comunidade, eu vim de um lugar onde minha mãe me ensinou que eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Meu pai, antigamente, quando ele era vivo, ele sempre deu as coisas pra gente assim de mão beijada. Depois que ele faleceu,
Minha mãe teve que ser pai e mãe. Então eu não tinha isso. Eu tinha só o básico. Você quer ter um celular bom? Você vai ter que correr atrás. Ah, você quer ter uma roupa legal? Você vai comprar sua roupa. Sabe que é muito interessante isso que você tá falando, porque a gente vê muito as pessoas arrumar desculpa, né? Existe muita desculpa. Eu não faço isso porque eu não tenho recurso, eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa daquilo outro. Sempre tem uma desculpa para tudo. E muitas vezes a pessoa ela só precisa ter uma ferramenta. Você hoje usa uma ferramenta que é a sua voz. Então, não existe desculpa, basta querer, né? Fala, poxa, eu tenho a minha voz, eu posso usar ela, porque hoje em dia existe muita oportunidade, não só nesse segmento que você tá, como também nas redes sociais, que é uma coisa que você tá migrando, né? Que é a B-Bomber. B-Bomber. Conta aí a história dela. Quem é a B-Bomber? É um personagem? É você mesmo? É algo que você se identificou? Cara, me representa. Da onde surgiu? Conta aí pra nós aí. Então, o B-Bomber, ou B&B, surgiu no curso do Senac, radialista setor locução. Eu tava no curso, e aí a gente tinha que fazer entrevista, né? Tinha aquele treinamento. Entrevistei, a primeira entrevistada que eu coloquei lá foi Regina Bittar no telefone. Imagina, você conversar com a voz do Google e da Siri, e ela aceitar um convite seu. Eu fiquei assim, mas eu não posso me portar como fã, né? Eu tenho que segurar a onda, eu tô entrevistando a mulher do Google. E aí eu falei, quer saber? Eu vou trazer um negócio diferente pra essa entrevista. Eu vou soltar uma bomba, uma vinheta de bomba. E lá no Senac, tinha muitas pautas que eu não concordava muito. Então, eu já tive vários embates com o meu professor. Coitado do Marcelo, Deus me perdoe. Eu não sei nem se ele me odeia, mas a gente já teve vários embates. Odeia não. Não, de coisas que ele não concordava e de coisas que eu não concordava, porque, tipo, por exemplo, ele tá dando uma didática lá, mas ele quer chamar minha atenção na frente dos alunos. Não, peraí, eu também sou aluno, então você chama minha atenção em um outro momento, numa outra hora. Enfim, aí o B-Bomber surgiu por causa disso. Por causa da minha personalidade forte, porque todas as entrevistas que eu fazia, eu jogava essa vinheta de bomba. Então eu acabei inserindo isso pra vida. O nome artístico em si, porque tem a característica da minha personalidade, e eu sei que se no futuro eu abranger outros projetos, eu posso inserir essa questão da vinheta nas minhas entrevistas. Que legal. Mas você falou assim, um nome artístico. É uma coisa que você tem em mente? Porque, assim, você já usa o seu trabalho como uma criação de conteúdo, né? Que hoje em dia, gente, querendo ou não, é o caminho. Não tem pra onde correr, gente. Não tem pra onde correr. Vamos pra internet, vamos criar conteúdo que 2025 tá aí, ó. Já estamos em fevereiro, já o pessoal tá atrasado já. Então, assim, querendo ou não, hoje em dia, a rede social, ela, querendo ou não, ela virou o portfólio de todo mundo. Eu acredito que dentro do seu segmento de locução, ainda mais de venda, de marketing, quanto mais você tiver engajamento, quanto mais você tiver um público, isso te facilita muito mais a questão de ter clientes e ter clientes cada vez maiores, né? Então, hoje você está nesse segmento de criação de conteúdo. Como que você faz para administrar a questão da criação de conteúdo com o seu trabalho e sua vida pessoal? Porque deve ser uma loucura. Difícil. Tudo é uma salada, mas você consegue. É uma salada, porque as pessoas elas não têm a compreensão que talvez você tenha. Sim. Tem hora que eu tô 24 horas no celular, minha mãe fica brava comigo. O terceiro braço da gente. Você só fica no celular o dia inteiro, você não consegue fazer nada nem de casa. E aí, às vezes, eu preciso fazer coisas da minha vida pessoal e eu não consigo. E as pessoas não têm essa paciência, só que eu tô trabalhando. Tipo, hoje eu tô aqui falando com você, mas um monte de mensagem chega. Mas tem uma hora que eu tenho que, vou desligar esse celular, eu não quero mais saber de ninguém. Fora isso, fora o meu trabalho de locução, hoje eu dou oportunidade para outros locutores trabalharem. Um exemplo, aparece uma loja para fazer, eu não posso fazer, eu vou colocar outro locutor no meu lugar. Você treina essas pessoas? Era meu sonho, montar uma escola de locutores. Caramba, que legal. Eu até fiz um piloto no Senac, no curso. O pessoal deu a ideia. Falou, Bruno, por que você não dá umas dicas pra gente de como que a gente se insere na locução porta de loja pra gente fazer uns freelances pra ganhar dinheiro? E aí tinha uma colega nossa, que é a Neide, ela marcou 2 dias na fábrica de cultura. E aí eu montei lá umas aulas lá, mais ou menos do que eu faço.
E aí foi uma menina que foi no primeiro dia de curso no Senac que ela não continuou, que é a Edna. Tá bom, ela foi lá assistir. Ela achou que ela só ia assistir a aula, né? E eu explicando o que era institucional, oferta relâmpago, o que não era oferta relâmpago. Eu falei, ó, fulano, faz o seguinte, sobe aqui. Você vai fazer isso, isso, isso. Ela, o quê, Bruna? Eu falei, você achou que você só veio aqui assistir a aula? Não, você vai fazer o que eu tô te pedindo. Eu sou muito assim. Já joga pra fazer já era prática. E hoje ela me dá graças a Deus, porque hoje ela tá trabalhando, hoje ela tem os clientes dela, ela foi lá com a cara e com a coragem, comprou uma caixa de som, um microfone, hoje ela atende Zona Sul, tá no hortifruti tranquila. Então, poxa, as pessoas se inspiram em mim, as pessoas acreditam naquilo que eu tô falando, naquilo que eu tô propagando. Legal. Eu consigo ajudar outras pessoas. E não é financeiramente falando. Às vezes é abrindo uma porta, mostrando pra pessoa que ela tem talento. Eu tô dando uma oportunidade, a oportunidade que me deram. É igual, por isso que a minha primeira pergunta foi se comunicação se desenvolve ou é algo questão de dom. Sim, existem pessoas que têm uma facilidade de comunicação fora do normal, que parece que já nasceu pronto para aquilo. Sim. E existem pessoas que não. Mas existe a forma de você desenvolver isso e você executar de uma forma legal. Você tem vários segmentos de lojas, né? Não é tipo assim, é só um nicho. É vários. Por exemplo, pode ser desde uma academia, desde uma loja de roupa, de cosméticos, de supermercado. Para cada ambiente, muda um pouco a locução. Sim. Muda ali, talvez a forma que você vai falar, talvez a dinâmica, talvez a animação. Como que você consegue ser várias Brunas em vários lugares diferentes? Como que você trabalha isso na sua mente para chegar naquele lugar e falar esse lugar exige isso, esse exige outra coisa e você conseguir atender a todos? Literalmente, eu me considero uma personagem. Eu tenho que ser uma personagem. Então você cria. Isso. Eu tenho que entender o que está acontecendo naquele momento. Se eu for para uma porta de loja, óbvio, eu tenho que ser mais animada, mas eu tenho que criar artifícios para convencer aquela pessoa a entrar. Às vezes não é a promoção que eu estou anunciando. Às vezes a pessoa está passando na rua chupando um sorvete, eu só faço nham, 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 nham. Aí a pessoa olha pra minha cara, o que essa minha tá falando? Aí eu falo, só não coloquei o tapete vermelho pra você entrar, pra você passar, porque não deu tempo, mas entra aqui na loja, tá recheado de promoção. Eu até separei o leite que você ia levar. Então eu tenho que falar num curto espaço de tempo. Agora, se é uma locução que eu consigo trabalhar melhor as características do produto, se é uma locução interna, dentro do estabelecimento... Aí já é outra. É uma outra pegada. Por exemplo, eu preciso vender um smartphone. Eu estou aqui com o smartphone da Samsung no setor de eletro, o último da categoria. Você que está precisando trocar seu smartphone, esse aqui faz isso, 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 assim, assim, assado. Então, você consegue levar a pessoa para um outro lugar. Qual é a parte da locução que para você é mais confortável? Essa que você fica em porta ali diretamente com o cliente, porque o contato com o cliente é mais direto, né? É você e o cliente. Ou a que você fica mais com os produtos ali, que você fica não tanto ali próximo dos clientes, aonde você se sente mais confortável, que você acha que é mais fácil ali de você desenvolver e entregar um bom resultado? Você sabe que tudo que é confortável pra gente gera medo. Então eu tenho medo até hoje. Às vezes dá um frio na barriga. Eu tenho as minhas inseguranças, sabe? Eu acho que eu não posso fazer determinadas coisas, mas é só na hora. Depois aquilo passa, pra mim é tranquilo. Mas o desafio é se reinventar todos os dias. Eu acho que essa é a palavra-chave. Sim. Você sair dessa zona de conforto. Porque os dois, pra mim, é muito confortável. O que é desconfortável pra mim hoje? De repente, é um cliente pedir para eu gravar a minha voz. Fazer, de repente, um audiolivro. Eu fiz isso aqui no Senac. Mas como que eu vou entregar isso para o meu consumidor final? Eu tenho que interpretar, eu vou ter que ler o texto, eu vou ter que me imaginar naquele texto. Sim. É que nem uma gravação que a gente fez para o Senac, do comercial da Skol Beats. Tava na voz do professor, só que ele não colocou o áudio pra gente. Ele só mostrou o vídeo. Falei, agora vocês vão fazer a locução em cima daquilo que vocês viram. Quem se aproximou mais fui eu. Porque era uma locução, tipo, sussurrada. Skol Beats Secrets, indecifrável. Era uma locução mais assim.
E aí os outros não, tava fazendo uma locução normal e tal. Aí quando ele mostrou o vídeo, eu falei, caraca, eu acertei. Por quê? Você tem que ter a sensibilidade. Então, às vezes, você tem que ler o texto 2, 3 vezes para você poder entregar o melhor. Quantas lojas você atende hoje em dia? Cara, é difícil te responder essa pergunta. Não, eu te perguntei isso porque você falou assim, questão de decorar texto. Eu fico imaginando a quantidade de loja e quanto tempo você demanda para poder suprir essa questão de decorar de todas as lojas e pô, chegar lá e fazer a Porque assim, locução. cada dia eu tô num lugar diferente. Então, vamos falar de clientes fixos. Hoje eu tenho aí cerca de 30 clientes fixos. 30 clientes. Eu falo, por exemplo, de um cliente que quer contratar uma URA, um cliente que quer contratar uma vinheta, um spot. Esses clientes é mais difícil para você entregar esse tipo de conteúdo. Porque a gravação você tá fazendo ali no estúdio, bonitinho e tal. Só que você tem que ter a sensibilidade para você interpretar o texto. Sim. Agora, o restante, que é o que eu já faço no dia a dia, você vai criar na hora. A única coisa que você tem que observar é você vai chegar na loja, você vai fazer um mapeamento, você vai conversar com o gerente. Ah, a loja desse segmento. Semana passada eu tava numa loja de chinelo, Havaiana, a R$ 9,99 o par. Imagina, o preço já tá muito bom. Original, a pessoa fica até desconfiada, né? Se é aquele chinelo craquelento que você vai Será usar que uma vez. é? Porque hoje em dia Mas quais são os argumentos que eu vou se usar pra pessoa apropriaram da comprar? Havaiana. A Havaiana todo mundo usava, agora é difícil. Agora o pessoal tá indo pro mais caro, eu acho. Não é nem pela marca, porque a Havaiana já é uma marca consolidada. Sim. Tá indo pro mais caro. De repente tá comprando outras marcas. Mas aí você tem que usar argumentos pra poder chamar a atenção desse cara que tá passando na rua, desse cara que tá me ouvindo. Porque a pessoa nem sabe o que tá acontecendo, onde é a loja, o que é a loja. Ela não tá prestando atenção em você, ela tá prestando atenção no que você tá passou algum falando. constrangimento? Alguma situação? Tipo assim, porque acontece, querendo ou não, fica exposto, né? Às vezes você tá ali, dependendo da movimentação da loja, já passou, assim, por algum constrangimento, assim? Só uma questão das pessoas, né, por conta da minha identidade de gênero, não saber como falar comigo. Ah, te chamo de ele ou de ela. Ou às vezes me olha de costa e acha que eu sou ele, entendeu? Não, gente, vocês podem me proferir a mim como ela, não tem problema algum Sim. em relação a isso. Aí o pessoal fica meio constrangido assim quando percebe Não que sabe é como ela. falar. Não sabe como falar, porque hoje a gente tá num universo que as coisas estão mudando de uma forma muito constante. As pessoas não sabem como... Muito rápido, né? Não dá como tempo de lidar. acompanhar. Sim, é muita coisa acontecendo. Às vezes não dá tempo de acompanhar e às vezes tem pessoas também que não se permite a conhecer e a entender as coisas como elas estão hoje, né? Como as coisas mudam hoje, né? Eu acredito, até quando começou a vir essa era mais digital, né? Os mais antigos, eu não quero saber desse negócio, isso que tem. Então a galera mais nova... tudo antenado. Então, assim, tudo que é novo, que é diferente, é visto de uma forma, tipo, assusta um sei pouco. não, isso aí. Então, assim, mas fora, outro tipo de constrangimento você nunca teve, assim? Não, acredito que não. Sempre foi muito tranquilo. Né, Nunca nessa aconteceu parte. de, tipo, acontecer algum erro? Tipo, chegar lá, era De pra você falar- cometer gafe? Várias, inúmeras. Às vezes você tá numa loja, hoje eu tô no Que Gostoso, amanhã eu tô na loja da Havaianas, aí eu tô dentro da loja da Havaianas anunciando Que Gostoso, sabe? E aí, o ano passado, eu tava no Que Gostoso, e aí eu fui pro Torra. Né? Aí no primeiro dia de Torra, era um domingo, até lembro. Aí eu pra gerente, eu falei, eu não tô conseguindo esquecer os nuggets, a salsicha que eu tava vendendo 3x5, desculpa. Ó, hoje saiu Que Gostoso no microfone, amanhã não vai sair mais, prometo pra você, Bruna, relaxa, hoje é domingo. E o pessoal percebe quando você Mas erra. porque mistura, né? Mistura muito. Você, Tem hora que seu tipo, cérebro não acompanha. todo dia você tá numa diferente, mas, por exemplo, vamos supor, volta. Tipo, a que você fez hoje, na outra semana você volta nela de novo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu atenda clientes novos também. Que nem tem um cliente que eu trabalho que é a Mideia. Só que a Mideia, ela tem de Casas Bahia. Normalmente, eu coloco os locutores para fazer esse trabalho. Mas quando eu tenho oportunidade, eu vou lá me desafiar e fazer. E como que você acha esses locutores? Ou eles te acham? Que hoje em dia você já tá num patamar melhor. Que hoje em dia as empresas te procuram, né? Não Eu tenho é que fazer mais... esse Pokémon. E
Os locutores, uns conhecem os outros. É porque, assim, eu não tenho muito contato com o locutor. Eu não sou uma pessoa de muitas amizades. Eu tenho muitos colegas. Que é Sim. colega de boteco, colega de barzinho. Eu sou mais fechada nesse aspecto. Mas quando eu sou amiga, eu sou de verdade. Mas locutores é a mesma coisa. Alguns eu levo pra vida, outros não. Mas tem uns que são parceiros, que eu sempre chamo pra fazer parceria. Ah, ó, vou te pagar tanto, tal dia tá na sua conta e por aí vai. Porque eu sei que são bons Você fez profissionais. locução de rádio também. Você nunca se imaginou? Nunca passou assim na sua cabeça? Já Poxa, me seria- imaginei fazendo o programa da 105 ali, o programa de rap. Já me imaginei. Que foi o último TCC que eu entreguei no Senac. Você tinha que montar um programa de rádio de ponta a ponta. Sim, sim. Desde os boletins até tudo. Quem que ia ser o entrevistado? E quando veio no meu colo o KLJ dos Racionais, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Não é possível que o pessoal gosta de mim a tão ponto que eles conseguiram fazer assessoria, se conectar com o Senac pra gente marcar essa entrevista. Você entrevistou ele presencialmente? Não, por telefone. Por telefone. Por telefone. Mas é E é mais difícil? É mais difícil. Porque querendo ou não, você tá ali, você tá vendo a expressão da pessoa, você tá vendo os movimentos e pelos movimentos você sabe se a pessoa tá à vontade, se a pessoa tá tranquila ou se ela só tá ali porque ela tem que estar. Agora por telefone não, você não vê, você só ouve a voz. Então é muito mais difícil. Como que foi? No começo eu tava bem nervosa. Mas a gente foi desenrolando. Eu até lembro que eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, qual que é o segredo do sucesso? Defina pra mim sucesso. Ele falou, uma excelente pergunta. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. E aí ele começou a falar. E ele se sentiu tão à vontade, porque numa entrevista ninguém tinha perguntado sobre o DJ KLJ. Todo mundo vincula ele aos Racionais. Sim. Só que ele começou a contar algumas coisas de bastidores, se ele já teve briga com pessoas ou não, porque toda entrevista que eu fazia no Senac, eu sempre utilizava a pergunta bomba, né? Que é a história da vinheta. Ó, agora eu vou fazer uma pergunta bomba, você topa responder? Topa. Aí eu soltava e já vinha com aquela polêmica. E aí eles respondiam, mas ele ficou muito à vontade. Então foi bem tranquilo, assim, não foi uma coisa que pra mim foi difícil. Se hoje você fosse falar para uma pessoa que ela quisesse migrar para esse meio, né, assim, de comunicação, qual o primeiro conselho que você dá para a pessoa? Primeiramente, a pessoa, ela precisa querer. Ela precisa ter força de vontade para aprender. Porque não é um bicho de 7 cabeças, sabe? A pessoa só precisa ser focada. Segundo ponto, a pessoa tem que ter uma boa oratória, uma boa dicção. Eu acho que essa questão de técnicas de venda, marketing, ela vai desenvolver com o tempo. Se a pessoa for desinibida, a cara de pau já resolve também. É mais fácil. É mais fácil. Tranquilo. Porque ela vai conseguir se inserir mais facilmente no meio. Hoje em dia, quanto mais humanizado for as coisas, melhor. Acredito Né? As que pessoas seja. têm muito essa questão. É tanta técnica que parece um robô ali falando. E não funciona. As pessoas, elas gostam mesmo dessa questão de conexão. A conectividade entre uma pessoa e outra é o que faz a diferença. E se você não tem isso, as pessoas não se interessam por aquilo que você tá falando. Contando história de bastidor, mas não tem nada correlacionado com locução. Foi uma etapa da minha vida que eu fui para vendas, porque teve a pandemia, a área de eventos parou, eu tive que migrar Você pro tava CLT. na locução na pandemia? Tava. E como que foi? Porque não tinha loja. Eu tive que sair e ir pro CLT. Eu tive que trabalhar numa área que Que não tinha nada a ver. nada a ver. Fui trabalhar no macro como vendedora de cartão de crédito. Nossa. Nunca tinha trabalhado com isso. Falei, como é que vai ser? Eu já tinha uma noção de vendas, porque, se eu não me engano, meu primeiro emprego, ou segundo, foi venda de curso. Então, eu comecei a vender curso na rua, eu abordava o cliente, levava até a escola, depois eu virei supervisora, depois eu virei vendedora. E aí você foi subindo. Aí, fiquei 1 ano, porque é muito ruim você vender algo para a pessoa, não é porque você não acredita. É que você tá vendendo de uma forma que não é legal. Você obrigar a pessoa a comprar uma coisa só para você fechar uma matrícula, ou você levar a pessoa numa loja para fazer um cartão de crédito porque você precisa. Você tem isso com você? Por exemplo, assim, se você tiver que vender algo que você não compraria, tem gente que, é igual você falou, é pelos números. Ah, eu tenho que vender, que eu tenho que vender, que eu tenho que bater meta.
Você tem dificuldade pra isso? Por exemplo, cara, eu não tenho coragem de vender isso se eu souber que isso não é bom, se eu souber que aquilo não vai beneficiar a pessoa. Olha, uma outra experiência de bastidor. Eu trabalhei numa doceria em Santo André. E aí eu fui registrada como locutora, porque esse foi uma das exigências que eu fiz para a pessoa que estava de olho em mim, porque eu trabalhava numa loja como freelance, fazendo locução, uma loja de roupa. Era japonês o cara. Eu falei, ó, eu quero que você me registre como locutora, eu quero isso, isso, isso. Ele, você não acha que você tá pedindo demais? Eu falei, não, você que tá me convidando para vir trabalhar, não tô pedindo demais, eu quero ser registrado como locutora. Só que o cara, ele não tinha uma ética moral. Por quê? Ele queria vender produto vencido na frente da loja. Era o cara que tirava a data de validade e colocava um outro carimbo lá. E queria que eu ficasse anunciando. Aí imagina, quantos bolinhos Ana Maria eu devo ter vendido para pessoas e as pessoas passaram acreditando mal. Que Acreditando que aquele produto aquilo tinha uma realmente boa era procedência. bom, que tava muito barato, enfim. Então, tipo, eu não corroboro com esse tipo de coisa. Se eu vejo que não tá legal pra mim, eu sou a primeira a falar, não quero mais. Você prefere abrir mão do que permanecer ali, sabendo que, querendo ou não, vai enganar o cliente, né? Nem tudo é sobre dinheiro, sabe? Sim. Eu acho que seus valores, a sua ética é muito mais importante do que dinheiro. Porque o dinheiro, ele vai te comprar momentos, ele vai te comprar algumas coisas. Mas o bem-estar do outro, em alguns momentos, ele não vai te comprar. Existe diferença? Por exemplo, dentro da locução, você consegue trabalhar em todos os segmentos ou para cada segmento você precisa ter um estudo específico? Porque você é formado nisso. Então, por exemplo, hoje você trabalha na locução em área de venda. Mas, por exemplo, se você for partir, locutor de rodeio, de festa, de outros tipos de locução, você também consegue ou precisa de outro tipo de estudo para isso? Eu não digo que precisa de estudo, eu acredito que você precisa se desafiar. Você precisa querer aprender, então você precisa se inspirar em outras pessoas que já fazem isso muito bem, e você que está chegando pela primeira vez, talvez não tenha essa estrutura para poder chegar lá e fazer de uma forma tão confortável como a pessoa que já está, né, nessa área. Mas as minhas formações, elas são muito mais voltadas para a área de comunicação. No Senac mesmo eu fiz radialista citolocução, aí eu fiz locução para podcast, produção de podcast, e meu último curso foi mestre de cerimônias. E aí eu pretendo inserir mais uma coisa aí no meu currículo, que é locução esportiva. Que bacana! Eu tenho vontade de narrar jogos de futebol, porque eu assistia muito com meu pai na minha infância e eu gosto muito de futebol. Eu acredito que me inserindo nesse mercado hoje, vai ser um mercado... Tudo na sua vida tá relacionado à comunicação. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. É isso que eu ia perguntar pra você. Você nunca se imaginou... Hoje, se falasse assim, Bruna, você não vai mais trabalhar com locução. Você teria, assim, por exemplo... uma vez eu ouvi uma frase, né? Que se você tem um plano B, é porque você não acredita no plano A. Você tem isso, por exemplo, se eu tiver que sair disso, eu vou para aquilo outro. Tem ou não tem? Não, se eu tiver que sair da locução, eu sou desenrolada, vou trabalhar na área de vendas. Porque se for para eu trabalhar em algum lugar que é só operacional, que nem minha irmã uma vez me indicou para trabalhar numa farmácia de manipulação. Para mim não serve. Por quê? Eu não tenho agilidade, eu não sou uma pessoa que é tão proativa nesses processos que tem que entregar lá tudo bonitinho. Não, para mim não dá. Eu sou uma pessoa que eu sou articulada, persuasiva, meu negócio é vender. É que nem eu ia te falar da venda de cartão de crédito no macro. Que eu conheci um cliente lá, que ele tava me dando várias subjeções. Só que eu não chegava no cliente já falando vamos fazer o cartão macro hoje? Não. Eu dava uma volta na loja, eu via como é que tava o carrinho do cliente, que ele tava comprando, se ele ia pelo menos uma vez por mês, enfim. Você estudava o cliente Sim. Antes de... Sim, aí antes de eu trocar esse papo, oi, tudo bem, boa noite. Vocês estão fazendo a compra do mês, vem uma vez por mês ou vem mais? Tá bom. Vocês vão pagar com que forma de pagamento? Vocês já pensaram na possibilidade de pagar com cartão macro? Não, hoje eu não quero. Mas, você já não vai pagar com cartão de crédito? Você vai se programar para pagar com o nosso. A diferença é que você vai pagar no atacado.
Ó, você não precisa levar vários produtos pra você pagar no atacado. Se você levar um, você já tá ganhando desconto, centavos reais. Você vem uma vez por mês, calcula isso aqui no ano, quanto vai dar? Eu não dava margem pra pessoa falar. E o cara me falando, não. Porque tava desconfiado, né? Sim. Fala, meu, essa minha vai me enganar. Ela vai falar que o cartão não tem anuidade, não. Eu já vendia, tipo, falando tudo. Ó, o cartão tem anuidade, assim, assado, eu não menti em nada. Ah, Bruna, não vou fazer, não. Falei, vamos fazer o seguinte, tá aqui meu crachá. Se eu estiver falando alguma mentira pra você, você pode me procurar. Depois dessa, ele ficou sem reação. Ele fez o cartão. E assim, eu tenho contato com ele até hoje. Caramba, que legal. E aí ele falou pra mim, Bruna, engraçado que eu sempre desconfiei que isso fosse dar certo. E a nossa relação, ela foi uma relação tão humanizada que logo eu percebi que você era diferente. Você tem uma luz muito grande, você é uma pessoa muito guerreira, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que corre atrás, que não tem medo dos seus sonhos. Eu queria ser igual a você. Isso bateu forte em mim. É porque, tipo assim, hoje o que você faz aquilo porque você gosta de fazer. Dá pra ver a forma que você fala assim, com orgulho. Tipo, eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar ali. E isso é um diferencial. Muitas das vezes as pessoas, elas escolhem a profissão pela remuneração. Só por aquilo. E por um tempo é legal, você tá ali fazendo, tá ganhando bem tudo. Só que a longo prazo isso começa a se torna um fardo, porque você tá fazendo algo que você não tem prazer, né? Hoje você conseguiu unir algo que você ganha pelo que você faz, mas algo que você sente prazer. Então isso é um diferencial muito grande, né? E ainda mais você usando algo que é simplesmente algo que é de dentro. É a sua voz, aquilo é a sua verdade, é aquilo que você acredita. Você tem algum lugar assim que você fala, eu quero chegar nesse patamar, você já tem isso em mente? Ou você não criou nada na sua mente assim em relação a isso? Bom, eu já me considero uma pessoa muito vencedora na vida. Mas eu acredito que o salto que eu quero dar, ele é um salto mais voltado para minha carreira profissional mesmo. Tipo, de olhar, pegar e falar, nossa, antes ela tinha 19 anos, agora ela tá com 32, hoje ela tem uma carreira sólida, consolidada, não que não seja. Sim. Mas eu quero que as pessoas tenham orgulho de quem tá representando elas. Sim. Eu quero que as pessoas, um dia elas me vejam numa vitrine, num patamar que elas falam, nossa, essa aqui é a Bruna, ela chegou nesse patamar, chegou. Porque eu quero falar com todas as pessoas, até pelo lugar que eu vim. Então, tipo, eu quero contar histórias, eu quero escutar pessoas, eu quero que as pessoas, elas se sintam à vontade com quem tá abraçando elas, entendeu? Então, se eu chegar, tipo, num lugar e chegar da mesma forma, com a mesma humildade que eu tenho, pra mim eu já ganhei muita coisa. Até então, porque as pessoas, elas não veem os bastidores, né? Tipo assim, é fácil você chegar e falar assim, nossa, hoje eu trabalho com 30 lojas. Caramba, 30 lojas diferentes, eu trabalho, né? Hoje eu atendo, hoje os clientes me procuram. É fácil hoje as pessoas verem, ouvir isso, mas o caminho que você percorreu pra chegar... E janeiro e fevereiro são meses, assim, bem atípicos, porque não é todo mundo que tá trabalhando. Não é todo mundo que tem locução direto. Ah, Bruna, o que você faz? Que nem tem um locutor, eu não vou mencionar. Ele me procura toda semana. Por que eu não faço parte da sua equipe? Não sei o quê. Fala, você trabalhou uma vez pra mim. Hoje eu tenho os meus parceiros, pessoas que eu posso contar, pessoas que vai aparecer nas locuções, que um dia, quando eu tô sem, essas pessoas me ajudam. Então eu vou priorizar isso. E aí ele falou, espero poder fazer parte. Por que ele tava nesse desespero? Porque ele não arrumou o trabalho. Hoje você terceiriza. Terceiriza. Então, você pega uma demanda grande de empresas, mesmo você sabendo que eu não vou dar conta, mas eu tenho locutores que eu consigo suprir. Sim. Aí quando eu não consigo atender toda essa demanda, porque às vezes já peguei a ação da minha ideia, que era... Isso tinha que mandar 30 locutores. né? De onde você tirou essa sacada? Tipo assim, foi algo que aconteceu sem você perceber, de repente você tinha tantos clientes, você falou, nossa, eu não posso ir, vou ter que colocar alguém, ou você planejou isso? Falou, não, eu vou pegar e se eu não conseguir ir, eu vou ter parcerias com outros locutores que vão suprir para mim não perder os clientes. Então, isso tem um pouco a ver com a demanda, que foi aumentando de setembro do ano retrasado para cá. E tem a ver também quando você é indicado e eles querem a Bruna. Pera, você não vai ter a Bruna.
Mas eu vou colocar uma pessoa com as mesmas características, com um padrão muito similar ao meu. Tudo bem para você? E aí você vai ganhando credibilidade no mercado, as pessoas vão te conhecendo. Porque quando você está por detrás da responsabilidade e você assume isso, de você colocar um locutor para te representar, que você vai pagar ele, que ele vai chegar no horário, enfim... Você tá sendo um empresário ali também, de certa forma. Sim. Porque se der qualquer Isso, BO... isso é empreendedorismo. Você tá terceirizando o serviço, Se né? der qualquer BO, vai nas Você suas é costas, ele não responsável. quer saber. Se é terceirizado, se eu peguei o cliente lá de cima e tá... Não, ele quer saber de receber. Na hora dele, no dia dele, ele não vai entender meu lado. Ele só quer receber. Porque eu entendo também, o cara foi fazer o trabalho, o cara cumpriu com tudo que foi combinado. Por que eu não vou cumprir também? É que eu dependo de uma outra fatia, que é um risco. Então você tem que saber os parceiros que você vai trabalhar. Para você não ter o risco de atrasar pagamento, para você não ter que ficar ouvindo coisas. Então eu sempre procuro trabalhar com gente... Como que funciona essa questão? Porque você trabalhava, você tinha um registro, você começou na Caidu ali, então você tinha uma empresa, você recebia X. De repente você virou autônomo e para isso você precisava saber o preço do mercado. Quanto que vale, quanto eu vou cobrar, quanto que um locutor cobra, como que funciona, como que eu vou vender. Porque você pegar um produto de uma loja e você vender é uma coisa. Agora, você pegar o seu produto, querendo ou não, hoje a sua locução é o seu produto, é a sua marca. Sim. Você vender o seu próprio produto já é outra coisa, é diferente. O que acontece nesse segmento, e isso eu já acompanho há 13 anos que não muda, essa questão de cachê. Por quê? Um exemplo. O meu trabalho, tá? Vale 350, 400 reais. Só que sempre tem um atravessador. O cara que ele vai lá na loja que você fidelizou. Eu faço pela metade do preço. E aí? Como é que você Deus. consegue manter um padrão de preço? E outra, hoje tem muita gente que se diz que se diz locutor. E não é locutor. É simplesmente uma pessoa que... Pega no microfone. Pega no microfone, acha que é locutor, vai lá, ganha 100, 150 reais, tá tudo muito bom. Eu já trabalhei por esse preço. Quando eu comecei há 13 anos atrás, eu trabalhava por 60, porque eu não sabia quanto cobrar. Hoje, o que acontece é que os clientes, eles querem dar preço ao nosso trabalho. E quando a gente quer dar preço no nosso trabalho, vai o Zé Bonitinho lá, põe o preço mais acessível, e aí você não consegue ter um padrão de valor. E aí gera uma desvalorização dentro da categoria Como em dos todas locutores. as áreas, exatamente. Sim, porque, tipo assim, se não existe uma tabela de preço, não existe ali um padrão a ser seguido, não, tantas horas é X, esse trabalho é X, cada um dá o seu preço. E aí acaba que não tem valor. Não tem valor. E outra, os locutores, eles não estão preocupados com investir na sua imagem pessoal. Porque Sim. a sua imagem pessoal é o seu cartão de visita. Exatamente. Eu sempre falo pra eles, gente, vamos procurar trabalhar a imagem pessoal, questão de vestimenta, comportamento. A gente tem que saber entrar e sair dos lugares, como falar, o que falar. Por quê? Você está vendendo a sua imagem. Sim. Exemplo, eu coloco o locutor para trabalhar para mim. Pô, ele tá me representando, ele não pensa assim, eu vou fidelizar o cliente da Bruna para eu me manter fixo aqui. Ele vai pelo dinheiro. Hoje eu vou ganhar, exemplo, 350, que é um dinheiro rápido, fácil, tô pagando uma conta. Se meu trabalho foi bom ou não. Não é minha responsabilidade. Não. É que nem você ter responsabilidade afetiva pelo outro quando você tá num relacionamento. É a mesma coisa no trabalho. As pessoas, elas não têm esse autocuidado, essa responsabilidade com o outro. Sim. É muita falta de empatia isso, né? Sim. Por exemplo, pergunta do chat. Opa, deixa eu ver. Ela já trabalhou em rádio, na frequência AM. Eu acabei de perguntar, já trabalhou em rádio? Não, nunca trabalhei em rádio. Nunca trabalhou, gente. Mas tem vontade, né? Quem sabe um Quem dia, sabe, né? Quem sabe um dia aí. Galerinha, se tiver pergunta do chat, manda aí pra gente, tá bom? Façam aí as perguntas de vocês. Manda que a gente já tá quase na nossa reta final. Mas manda aí que dá tempo, tá bom? Então, assim, as pessoas hoje, elas não têm empatia, né? Então, isso acaba atrapalhando muito em tudo que a gente vai fazer, né? Em tudo.
o convívio social, ele precisa ter empatia. Sim. Né? Se você sai na rua, você precisa ter empatia. Se você tá no supermercado, se você tá no trabalho, se você tá na escola, aonde você tá, você tem que ter empatia. As pessoas não têm. É igual você falou, elas vão lá, elas não têm responsabilidade, elas não querem saber, elas vão lá, vão fazer a hora, terminou, recebeu, eu não quero saber se aquilo que eu fiz trouxe algum benefício para a empresa ou não, se trouxe, né? Então tem muito isso. Você leva só como um freelance, você não leva como o trabalho. Por exemplo, as pessoas perguntam, mas por que você consegue trabalhar de uma forma constante? Porque eu já tive vários ciclos. Ciclos de desistir da locução, ciclos de ter que sair para ir para um registrado porque as coisas estavam mais difíceis. E aí o pessoal não pensa da seguinte forma: quando você está no CLT, dependendo do cargo que você está, você vai ganhar lá R$80 o seu dia, Sim, trabalhando 8 horas. E aí você vai fazer a locução, você vai trabalhar, sei lá, 4, 5 horas no máximo, vai ganhar 200, 250, 300... até 150. E nem um servente de pedreiro, eu não tô aqui, sabe, diminuindo ninguém. Diminuindo nenhuma categoria. Não, nem eles ganham isso. E aí a pessoa não dá valor a essas coisas. Ah, não, mas é muito pouco, porque eu tenho que levar a caixa de som, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí quando você vai ver depois, a pessoa vai trabalhar por esse valor. Sabe, as pessoas que querem se crescer, querer falar que é uma coisa e não é, tem muito locutor assim. Existe uma certa... um certo preconceito em relação à profissão. Por exemplo, quando você fala assim, eu sou locutora, trabalho nas lojas e tal. Quando você fala isso para as pessoas, existe um certo preconceito em relação a isso? É uma profissão bem quista ou não? Não, as pessoas, muitas vezes, locutor Você faz um certo desdém. Tem aquela pergunta, você faz isso ou você trabalha? Não leva como uma profissão. Tem pergunta do YouTube? Opa, deixa eu ver aqui a pergunta aqui. Tem pergunta do YouTube, deixa eu ver. Mandaram pra mim? Manda pra mim aí. Manda aí pra mim. Manda aí, galera. Manda aí a pergunta do YouTube, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha só, interessante essa pergunta. A locução foi o que despertou a vontade de cantar ou não? Não, eu sempre tive... A vontade de cantar veio antes da locução. A vontade de cantar veio antes. A locução, ela apareceu depois na minha vida. Mas ainda tem a vontade de cantar? Ou é mais por hobby, assim? Tipo, hoje virou hobby. Virou hobby. Hoje eu, sempre que dá, sempre que é possível, eu vou lá, me inscrevo num concurso de karaokê, faço um auê, vejo até onde eu posso chegar e pra mim tá ótimo. Ou quando eu vou no karaokê, porque eu adoro karaokê. Se deixar, eu vou todo final de semana e a briga é essa. Ai, que legal. Lá. E aí a gente já tem as músicas que a gente gosta de cantar e tal, a gente já conhece meio que a galera assim. Aí o pessoal fala, você não cansa? Não, é o que eu gosto de fazer, o rolê que eu gosto de fazer. Pra mim é agradável estar ali. Porque, querendo ou não, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Sim. O que eu quero levar, é a arte. Você desenvolveu uma entonação de voz diferente por causa da locução. Isso foi uma coisa que você trabalhou, você precisou passar por fono? Como que você desenvolveu? Porque tem muito isso, né? A questão de você falar pausadamente, você ter uma boa dicção, às vezes você controlar o nervosismo, colocar bem as palavras. Isso foi uma coisa que você precisou ali ter um acompanhamento? Ou você sempre conseguiu colocar bem as palavras? Sempre consigo colocar bem as palavras. É claro que cacos de improviso, ou você ter uma boa dicção, ou exercícios que vão melhorar a sua fala. Por exemplo, eu uso aparelho ortodôntico, então eu tenho muito problema com S. E aí eu fui procurar uma fono para melhorar isso. Ou a gente que é daqui de São Bernardo, a gente puxa muito R, como você pode ver. Como que eu vou fazer a locução sem puxar o R? Então aí você vai buscar esses recursos para melhorar essas técnicas, né? Que legal. Tudo tem como você... Tudo tem técnica, né? Hoje em dia, aprende-se, né? Aprende-se a se comunicar, aprende a falar, aprende. Perguntaram aqui o porquê que ela resolveu fazer locução, gente. Porque ela resolveu. Mas ela tinha falado no começo, né? Que foi lá na caidura. Na verdade... Me jogaram. Jogaram ela assim, você vai ser. E aí ela descobriu... Tem pergunta no TikTok, deixa eu correr pro TikTok. Gente, a gente estamos na nossa reta final. É uma loucura, é o YouTube, é o TikTok. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tami tá on. Se inscreve no canal que toda semana a gente tá com um convidado incrível, hein? Já ativa o sininho de notificação.
Olha só, a pergunta, interessante essa pergunta. A Bianca perguntou assim, se você trabalharia em rodeios, em questão de locução. Já se imaginou? Não, seria legal. Eu nunca imaginei, mas se vier o convite, a gente tá aberto aos convites e às novas possibilidades. Por que não? Faria. Aí, ó, tá respondida a pergunta, ela também seria... Ah, gente, a área da locução é uma loucura. E tem muita gente que não sabia disso. Quando a gente fala questão, locutor, as pessoas já vêm pensando assim, rádio ou rodeio, né? Mas querendo ou não, a locução, gente, é em várias áreas, áreas de venda, de marketing, eventos, festas, casamentos. Então, gente, a pessoa tá ali com o microfone, comunicando, passando algo, vendendo algo, ela é um locutor, né? E as pessoas, muita gente não sabe dessa dimensão do que é ser um locutor. Né? Pensa, o cara tá ali com o microfone falando, mas não sabe o que é aquilo, o que é uma profissão. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Deixa eu ver, isso que eu queria perguntar. Isso, gente, estamos chegando à nossa reta final. Tem mais pergunta? Não tem mais pergunta? Acabou as perguntas? Beleza. Acabou as perguntas, legal, gostei. O pessoal foi mais singelo, ninguém mandou pergunta polêmica, ficaram mais ali na área da locução mesmo, mas é muito legal a gente ter esse conhecimento e entender sobre isso, né? Porque, querendo ou não, é algo que, hoje em dia, gente... Aliás, grandes capitais, né, que tem um polo comercial muito grande, tá carente de profissionais. E às vezes a pessoa, não consigo, não acho. Olha, se você for desenrolado, souber falar, não tem como ficar parado. Né não, Bruna? Só não trabalha quem não quer, porque emprego tem. Só não tem pessoas que querem trabalhar. A grande verdade é essa. Você vai nos polos comerciais aí, o pessoal não quer trabalhar em comércio. Por quê? Sabe que vai ter que ficar lá 8 horas por dia, 9 horas por dia para ganhar um salário. Não querem, elas escolhem as profissões. Só que para isso você tem que se profissionalizar. Tá. Ó, a última pergunta. Gente, a última pergunta que eu vou fazer aqui, tá bom? Mandaram lá do YouTube. Quando você canta nos karaokê, né? Que você fala que todo final de semana, você consegue fazer uma locução boa no outro dia ou você perde a voz? Ou você hoje consegue... Não tem essa questão, fiquei rouca... É bem tranquilo? Dá uma falhada, mas aí eu tenho que fazer exercício de aquecimento e desaquecimento. Mas aí o que influi também, às vezes, é a bebida. Então você tem que dosar muito bem, administrar, porque a bebida é prejudicial para a voz. Fica a dica aí. Você que trabalha com a voz, evite. Se puder, não beba. Bebida, chocolate, cigarro e por aí vai. Tá bom. Gente, é isso. Nós chegamos na nossa reta final. Muito obrigada, Bruna. Foi um prazer ter você. Agradeço. Mas aproveita aí e divulga suas redes sociais aí pra galera. Bom, pessoal, é o seguinte, para você que quer me seguir lá no Instagram, é bbomber_. É a rede social que eu mais uso. Facebook, Bruna Faria. Tamo junto, viu? Forte abraço. Tami, obrigado, viu, pela oportunidade. Isso aí, gente. Sigam nas redes sociais. Siga a Tami também. Se inscreve no canal Tami Tá On. No Instagram, tami.overneck. E no TikTok também, tami.overneck. Gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Ali naquela câmera ali. Galera, até a próxima. Muito obrigada. Vocês não podem perder. Terça-feira a gente tá on aí de novo, hein? Não quero ninguém off. E é isso. A Tami chegou, a festa começou. No TikTok ela revolucionou. Convidados especiais, histórias pra contar. Muita coisa interessante que temos para falar. Sem roteiro, sem filtro, a gente se solta. No Tami Tá On, a gente se envolve. Causas, histórias, reflexões, um bate-papo leve e muitas emoções. Sem roteiro, sem filtro, a gente se solta. No Tami Tá On, a gente se envolve. Causas, histórias, reflexões, um bate-papo leve e muitas emoções. A gente se identifica, a gente se inspira, a gente se diverte e se emociona. História da vida real, no TikTok não tem nada igual. No mundo digital, mas o encontro é real. A Tami conectar, sem igual. Um palco para todos, um espaço livre de censura. No pod livre da Tami, é ela que comanda. Começou no TikTok, ela revolucionou. Convidados especiais, histórias pra contar. Muita coisa interessante que temos para falar. A Tami chegou, a festa começou.
No TikTok ela revolucionou. Convidados especiais, histórias pra contar. Muita coisa interessante que temos para falar.